Bom dia, povo de Deus. Shalom Adonai para todos os amados irmãos. Você que está dentro desse canal, você que nos acompanha, compartilhe, dê o seu like aqui, se inscreva no nosso canal para a glória de Deus. Queremos crescer dentro desse canal e que eu possa compartilhar juntamente com vocês aquilo que Yeshua tem colocado no meu coração. Amém? Assim como você, também estou aprendendo. E dentro desse canal, nós teremos aqui algumas pautas, né, de estudos para que possamos abrir a nossa mente, se alinhar ao reino de Deus. Eu queria convidar você a estar aqui conosco nessa manhã. Eu queria trazer uma pauta muito polêmica, que é falando sobre o que está por trás do Natal. Eu sei que esse assunto é um assunto que mexe muito conosco, mexe muito dentro do nosso coração, porque quantos de nós não fomos ensinados desde pequeno, sentar na mesa, ceiar, estar reunido com a nossa casa, a nossa família, e, na verdade, até em muitos lares, eu não digo todos, mas nesses dias são os dias que tem mais confusão, mais desentendimento, e nós não sabemos o que está por trás disso. Eu creio que, assim como eu, você também que está passando aqui, sabe que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. E também você sabe também, né, a mídia, o marketing que tem aí, falando sobre o Papai Noel. E Papai Noel não tem nada a ver com Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui para trazer, né, esse estudo profético, o que está por trás do Natal. E vamos lá, eu quero convidar você. E antes de convidar você para entrar aqui para ouvir o que eu tenho para falar, o que o Senhor tem entregue a nós, eu queria pedir ao Senhor Jesus Cristo nesse momento, que Ele venha tomar a minha vida, que Ele venha me guardar, que Ele venha me cobrir com seu sangue precioso, aleluia, e que Ele venha me colocar um manto de invisibilidade, para que o inimigo não ache meu cheiro, meu rastro, meus passos no mundo espiritual, e que o Senhor me coloque, aleluia, debaixo das suas asas e no seu esconderijo para a glória do nome dele. Que o Senhor, nesse momento, abra o teu entendimento e que não venha ter nenhuma interferência do mundo espiritual sobre a tua mente, e que você receba e que você analise o que Deus está falando ao teu coração, e que a mentira caia por terra, que todo sofisma que de anos e anos, aleluia, vem entrando sobre os nossos sentidos, ou seja, na tua audição, fazendo morada na sua mente, venha cair por terra hoje toda a fortaleza de Satanás. Rabachuriaçai. A palavra de Deus nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E que a verdade, que é o Senhor, que é a sua palavra, Ele é o verbo vivo, reine sobre nossas vidas. Que Yeshua reine hoje, todos os dias, até Ele vir encontrar com a sua igreja amada. Aleluia. E que o Senhor venha tirar os obstáculos, aquilo que nos impede de aprender, aquilo que está dentro da sua palavra, alabaxuria sébia, lamanassúbia, e que foi escondido para nós. Muitas pessoas, aleluia, não conseguem entender. E hoje, o Senhor está rasgando esse véu para que você entenda o que Ele tem nos chamado. Qual é o propósito de Deus na tua vida nessa terra, em nome de Jesus. Então, eu quero te convidar a estar aqui hoje para aprender, aleluia, para se alinhar no reino dos céus. Amém? Glória a Jesus, aleluia. O Espírito de Deus está entre nós. O Espírito da verdade, aleluia. Labachúria sébia, remanto de mistério. Natal não é uma festa bíblica. A Bíblia nunca manda comemorar o nascimento de Yeshua. Os apóstolos nunca celebraram o nascimento de Cristo. Os verdadeiros discípulos celebravam as festas do Eterno, que está lá no livro de Levítico, capítulo 23. Páscoa,
que é o Pessá, Pentecostes, que é Shavuot, Tabernáculos, Sukkot e etc. A data 25 de dezembro nunca teve origem em Cristo, mas no culto ao Deus do Sol. 25 de dezembro é a data do Sol invicto. Antes do cristianismo, o Império Romano celebrava dia 17 a 25 de dezembro, esta data. E qual era a festa? Saturnália. Saturnália. 25 de dezembro, Dies Natalis Solis Invicti. E foi Constantino, no século IV, quem fundiu essa festa pagã com o cristianismo. E disseram, vamos substituir o sol invicto pelo nascimento de Cristo. Ou seja, o Cristo bíblico foi trocado por um Cristo pagão dentro de uma festa pagã. Natal é uma festa pagã. Mas, meu Deus, eu nasci comemorando o Natal. Mas hoje, Deus está abrindo o teu entendimento. Está te convidando a você conhecer a verdade e ser liberta. No nome dele, para a glória do nome dele. E o que eles comemoravam aqui? Uma festa pagã. Vamos falar agora. Saturno, a entidade que está por trás dessa festa pagã. Saturno, Cronos, Baal e Moloque. É o deus do tempo, Cronos. O devorador de crianças, sacrifícios infantis, porta de entrada do espírito de miséria e destruição familiar. Símbolo do inverno espiritual, falta de luz. E muitos foram e estão sendo enganados pela essa festa pagã. A festa de Saturno envolvia embriaguez, o que nós vemos no Natal, orgia sexual, troca de presente como pacto religioso, velas acesas ao Deus Sol. E espiritualmente, o Natal restaura legalidades para os principados antigos. E eu quero falar mais uma coisa. A figura de São Nicolau, Papai Noel. Muitos pensam que São Nicolau é origem inocente, mas vejamos transformação espiritual disso. Nicolau, essa origem de Nicolau, bispo generoso do século IV. Transformação. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Transformação. Glória a Deus. Canonizado pela Igreja Romana. Origem, adoração e culto a ele como protetor das crianças. Idolatria. Origem, séculos depois. Transformação, misturado ao símbolo Deus Sol. Origem, século XXI. A Coca-Cola cria o Papai Noel moderno, vermelho e branco. Hoje, o Papai Noel é o presente. Sabe aonde está cada criança? Onisciente, sabe se foi boa ou má. Provedor de bênção, dá presentes. Entronizado como quem visita do alto. É uma paródia do próprio Deus, um falso pai substituto. Por isso, espiritualmente, é um espírito substituto, implantado para que a figura de Cristo seja tocada para o outro senhor da mesa, outro pai,
outro trono. Vocês estão entendendo o que está por trás dessa festa pagã? Os símbolos pagãos do Natal, árvore de Natal. E a origem disso? Culto germânico aos espíritos das árvores. Você pode achar em Jeremias, no capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 4. Aleluia. Guirlandas. E a origem dessas guirlandas? Quer dizer, coroas funerárias romanas da época. E os presentes? Sacrifícios a Saturno, ceia, banquete pagã ao deus Sol, luzes, oferenda ao solstício de inverno, estrela de 5 pontas, símbolo astrológico do portador da luz. Tá chocado, né? Imagine eu também. Assim como você, eu estava enganada há muitos anos, sem ter esse conhecimento. Mas hoje, para a glória de Deus, o Senhor abriu esse conhecimento. O Senhor trouxe esse conhecimento para mim. Aleluia. Libertou a minha mente dessa escravidão. Por que Satanás ama o Natal? Porque é uma festa de secretismo religioso. Porque apaga as festas bíblicas. Porque substitui Yeshua por um ídolo emocional e cultural. Porque faz do povo de Deus participante de alianças antigas. Porque romantizam o paganismo, disfarçando-o com amor e família. E isso traz a troca do trono. Do Natal, quem é exaltado? Nome de quem é exaltado? Papai Noel. E a função desse Papai Noel? Dá presente, recompensa, traz alegria. E Cristo? Cristo, quase apagado. Bebe-se mais e pecados liberados. E comércio. E a mídia está aí fazendo comércio e comércio. E quantas pessoas se endividam, quantas pessoas dão aquilo que não têm, levantando altares para festas pagãs. A figura exaltada não é o Messias, mas o Deus do consumismo. Quem reina no imaginário das crianças é Papá Noel. Papa Noel. Papa Noel. Não Yeshua. Ali, um substituto de paternidade espiritual. E por isso que nesse século, nessa geração, nós estamos vendo muitos jovens, uma geração com a paternidade distorcida, substituindo a paternidade que é Yeshua por festas pagãs e por outras coisas que está por trás dessas festas. Eu quero te dizer que Natal não celebra Cristo, celebra Saturno com verniz cristão. A figura de Papai Noel, aleluia, Jesus. Essa figura de Papai Noel é falsa. É falsa. Eu quero dizer para você, mais para que você entenda. Essa figura de Papai Noel é falsa sobre a tua vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. E não é isso que Deus ele quer para nós. Não é isso que Deus quer para nós. Em nome de Yeshua HaMashiach, nós decretamos que toda falsa paternidade caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quantos estão entendendo? Aleluia. Aí aonde você está, levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Levanta a tua mão e exalte o nome desse Deus. Aleluia. Levanta a tua mão, aleluia, e glorifica o nome do Senhor. Glória a Jesus. Alabassúria. Remanto de Cobanaraçaio.
E nós decretamos agora, no nome de Yeshua HaMashiach, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e que você entenda que chegou um tempo, aleluia, aonde o Senhor, Ele está nos mostrando o que é a verdade, o que temos que fazer. Aleluia, louvado seja Deus. E Ele chamando é você. Deus está começando por você de dentro da tua casa. Mas, pastora, é difícil ter que ensinar isso e passar isso para minha família. O Senhor está começando isso de você. É você que Ele está te chamando. Aleluia. É você, aleluia, quem Ele está levantando para mostrar a verdade. Aleluia, para que você não fique enganado para a glória de Deus. Então, toda a paternidade falsa, tudo aquilo que está substituindo essa paternidade na tua vida, na vida dessa tua família, seja quebrado, aniquilado e destruído no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. A figura de Papai Noel é uma construção espiritual para substituir Yeshua na mente das crianças. A data do nascimento de Jesus é uma entrada legal para principados antigos receberem culto dentro da própria casa dos cristãos. Se você, aleluia, nesse momento, teve um entendimento, Deus está tirando as escamas dos teus olhos, derrabandaraçaio, rebiosoriaçaio. Eu quero pedir você, nesse momento, que você feche teus olhos e que você faça uma oração diante do Senhor. E que nesse momento, aleluia, através da tua oração, você peça ao Senhor sabedoria e entendimento, para que você possa abrir a sua boca, para que você possa quebrar todas essas festas pagãs entre a tua família, mas com sabedoria. A gente não vai largar uma coisa da noite para o dia, mas podemos já ensinar a cada um, né, já aos poucos, falar a origem, começar a ensinar, começar a trazer aos teus familiares. Eu vou dizer que para mim não foi fácil. Eu sou uma pessoa que eu amava cultuar o Natal. Eu não vou mentir para vocês. Botava árvore de Natal, comprava todos aqueles enfeites, que é caro, né, para montar uma árvore de Natal, uma bela árvore de Natal, vocês sabem o quanto a gente gasta. Fora os presentes, que muitas das vezes a gente trabalha um ano inteiro, e quando chega final do ano, a gente sempre vai se endividar, porque a gente quer dar presente para a nossa família, a gente quer agradar, a gente quer pegar aqueles presentes e colocar debaixo daquela árvore. Olha o altar exposto dentro da nossa casa, dentro da casa dos cristãos. E a gente pega aqueles presentes e coloca debaixo daquela divindade ali que está sendo colocada. Ah, mas pastora, quando eu montei a árvore, eu não montei oferecendo a divindade nenhuma, nem levantando o altar. Eu levantei a árvore, né, justamente para estar em comunhão, em paz com a minha família, comemorar o nascimento de Jesus. Mas Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. Essa festa não comemora Jesus. Então, se não comemora Jesus, se não há um nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, para quem você está comemorando? Para quem você está levantando o altar? Você já se fez essa pergunta? Antes de se chocar com tudo isso que você está aprendendo? E eu quero trazer para vocês agora advertências bíblicas e históricas. O Natal não foi estabelecido por Yeshua. E nenhum texto bíblico manda comemorar o nascimento. Da data do nascimento, ensina a celebração litúrgica desse evento. Aonde está isso dentro da Bíblia? O que Yeshua ordenou foi: fazei isto em memória de mim, ceia, sacrifício, anunciar a morte do Senhor até que ele venha, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A Bíblia honra o sacrifício, não a data de nascimento. E o nascimento de Jesus não foi em dezembro, vocês sabem. E por que vocês ainda caem nessa mentira, nesse engodo de Satanás? A evidência bíblica.
havia pastores no campo, guardando o rebanho à noite. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Em dezembro, inverno israelense. Temperatura em Belém cai próximo de 0 grau, ou seja, 0 grau negativo. Ovelhas são recolhidas aos currais e cavernas. Isso mostra que Yeshua nasceu em outra estação, não no inverno. Estudiosos sérios apontam Sukkot, festa dos tabernáculos, como a data mais provável do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Porque em João, Evangelho de João, no capítulo 1, 14, diz: ele tabernulou entre nós. Ele tabernulou entre nós. O 25 de dezembro vem do culto pagão do sol. Roma celebrou durante séculos Saturnália, deidade Saturno, que é Cronos, e a data sempre foi do 17 a 24 de dezembro. Sol Invictus, Deus Sol, que eles comemoravam no dia 25 de dezembro. No século IV, o imperador Constantino fundiu o paganismo romano com o cristianismo. Se o povo não abandonar os deuses, traremos os deuses para dentro da igreja, como está acontecendo nos dias atuais. Ou seja, o culto nunca foi removido, apenas renomeado. Papai Noel não é apenas uma figura cultural. Ele representa um velho Deus com outra roupagem, substituição da paternidade do Pai Celestial, um falso provedor, uma cópia idolatra das características de Deus, e onisciência, onipresença, recompensa. Preste atenção. Um falso provedor, uma cópia idólatra das características de Deus, onisciência, onipresença e recompensa. Primeiro foi Nicolau, bispo. Depois virou São Nicolau, culto católico. E, por fim, a metamorfose, esse Papai Noel foi metamorfoseado em Papai Noel comercial. E, por fim, metamorfoseado em Papai Noel comercial. A Coca-Cola modernizou a sua aparência. Como assim? Roupas vermelhas, barba branca, trono, adorado pelas crianças. E qual é essa evidência bíblica contra árvores e enfeites? Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, enfeitam com prata e ouro, com pregos e martelo, o afirmam para que não se mova. Jeremias, capítulo 10, do versículo 2 ao 4. Não é coincidência que a prática atual é idêntica ao que acabamos de ler agora, o que está no livro de Jeremias, no capítulo 10, no versículo 2 ao 4. Porque, vou ler de novo, os costumes dos povos são vaidade. E eu estou lendo de novo por quê? Para que você entenda e para que as escamas caiam dos seus olhos e para que a tua mente se abra para aquilo que é do céu, para aquilo que é do Senhor, aleluia, e que a tua mente se alinha ao reino da glória de Deus e que você entenda que anos e anos vivemos dentro de práticas pagãs. E uma coisa que a Bíblia ela vai dizer, aleluia, é que ele odeia a idolatria. E isso não está nas casas dos ímpios, está na casa dos cristãos. Nós que falamos que somos cristãos, na ignorância, fazemos isso.
E chegou o momento, chegou a hora que Deus, ele permitiu, é ele que está permitindo, aleluia, que o véu seja rasgado para que eu e você aprenda o que é certo, saia da mentira, né, desse sofisma de Satanás. Eu vou ler de novo. Jeremias, capítulo 10, do versículo 2 ao 4. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, enfeita com prata e ouro, com pregos e martelo, e afirmam para que não se mova. Ah, glória a Jesus. Tanto o símbolo quanto a data pertence ao paganismo. E eu quero falar aqui, elemento, origem e sentido. E vamos lá. Árvore, elemento. Origem, culto germânico. Sentido espiritual, portal espiritual. Elemento, guirlanda. O que significa a origem disso? Ritos fúnebres romanos. E sentido espiritual, pacto cíclico. Pacto cíclico. Elementos são as velas. Origem das velas, oferenda ao sol. Sentido espiritual, luz falsa. Qual mais o elemento que tem dentro dessa festa pagã? Presentes. E a origem desses presentes? Sacrifício a Saturno. Sentido espiritual, troca espiritual. O que mais tem? Ceia. E a origem disso? Banquete pagão. E o sentido espiritual? Mesa consagrada. Qual é mais o que tem? E vamos falar de mais um elemento. A estrela. Origem dessa estrela? Astrolatria. Sentido espiritual? Guia espiritual falso. Guia espiritual falso. Nada disso tem origem no Evangelho de Cristo. O Natal é paganismo revestido de cristianismo, culto a um falso Deus na casa cristã, legalidade ancestral para principados, substituição espiritual do Cristo bíblico, porta aberta para consumo e idolatria. Por isso, há tanta guerra espiritual em dezembro. Quantos de nós estamos passando por guerra espiritual em dezembro? Há um cansaço, há uma força que você diz assim, nossa, parece que tem uma força sugando a minha energia, ando tão cansada. E aí você vai ver que muitas pessoas se endividam mais nesse mês. E aí você entra no próximo ano, não é assim? Cheio de dívidas. Porque o altar do mês pertence a outros deuses. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Alabaxúria sai. Nós glorificamos o Senhor e não um altar pagão. Louvamos o nome do Senhor e não um altar pagão. E que o Senhor possa tirar da nossa mente todo o engano que o inimigo colocou de séculos em séculos. Na Rabaxúria sai. E eu quero pedir ao Senhor nesse dia para que ele repreenda todo o espírito que vem para roubar-nos as promessas de Deus sobre a nossa vida. E eu quero falar para você hoje a consequências, né, espirituais do Natal para as famílias. Acontece troca de paternidade espiritual. Papai Noel assume o lugar simbólico do provedor. Ele dá, ele recompensa, ele visita do céu, ele sabe quem merece. Espiritualmente, isso é uma substituição do pai de Yeshua. A criança cresce amando e esperando alguém que não é de Deus.
uma entidade criada por um sistema espiritual contrário a Cristo. E aí vem a legalidade, a idolatria dentro do lar. A Bíblia diz: não poreis ídolos dentro de vossas casas. É a própria Bíblia que está falando isso no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Na prática, o Natal traz símbolos consagrados a divindades antigas. Coloca portais pagãs dentro da casa. Atrai presenças espirituais contrárias. Mesmo sem perceber, a família arma um altar. Na inocência e no sofisma de Satanás. E aí, a abertura para a feitiçaria cultural. O mês de dezembro é o mês de maior movimentação de comércio espiritual, de feitiçaria festiva disfarçada, de invocação ao espírito do Natal, de pactos emocionais com tradições. E por trás da palavra espírito natalino, há um espírito governando uma atmosfera. E aí, eu quero falar também sobre a desconexão do calendário de Deus. As festas bíblicas que revelam ciclo espiritual, portal profético, alinhamento da alma, já o Natal desvia o foco, tira o cristão da rota profética e alimenta o calendário de Roma, não o de Sião. Vocês estão entendendo como é importante aprendermos o tempo de Deus, o relógio de Deus, tempos e estações? Quando nós aprendemos isso, a nossa mente se abre para aquilo que é de Deus. A nossa mente começa a se alinhar, aleluia, no relógio do Senhor. Há um alinhamento com você e o céu. Mas quando nós estamos no calendário de Roma, na roda de Roma, nós somos desalinhados àquilo que o céu preparou para nós. Atrasamos, né, as promessas e somos roubados. Muitas das vezes, o nosso tempo é roubado pelo calendário de Roma. As trevas trocam a rota do povo de Deus. E isso, eu quero te dizer uma coisa. Muitas das nossas crianças, há um impacto nas crianças. E a primeira figura sobrenatural que eles conhecem não é Deus, é Papai Noel. E isso cria substituição da fé, introdução primária de idolatria, afeto emocional voltado ao falso pai, fantasia acima da verdade. Quando eles crescem, descobre que é mentira, porque a mentira já é pregado desde quando eles é pequenininho, né? Há duas feridas espirituais aqui. A primeira, a quebra da confiança, pais, enganos. Já cresce, meu pai me enganou. A segunda, trauma espiritual de substituição. E aí vem a porta para a dor emocional. Por isso que a gente está vivendo o século XXI, um tempo onde muitas pessoas estão doentes emocionalmente. Muitas pessoas dizem, eu odeio o Natal. Essa época me deixa triste. No Natal, a solidão aperta. Por quê? Porque não é uma festa ungida pelo Espírito Santo. É uma atmosfera espiritual estranha, regida por outro trono, onde não há o Espírito de Deus, aonde há dor. E aí, a legalidade para a miséria e aperto financeiro. Quantas famílias, dentro do mês de dezembro, passam por isso, por muito aperto financeiro? Por quê? Porque o que está por trás? Saturno é o Deus do tempo cronológico, da destruição, da dívida, da perda. Por isso, dezembro é o mês com mais endividamento.
mês com mais carga emocional e exaustão, mês com mais comparação e sensação de falta. E isso não é coincidência, meu irmão. É influência espiritual. O Natal não é apenas errado. Ele abre portas espirituais que depois geram colheita natural, confusão, carência, família dividida, peso emocional, crise e superficialidade espiritual. E que você possa guardar esse ensinamento. Glória a Jesus. Que você possa meditar em tudo isso que o Senhor está trazendo para nós. E eu quero falar ainda mais para terminar aqui. Como se posicionar em santidade, sem legalismo, nesse tempo. Muitas pessoas já entendem que o Natal é pagão, mas não sabem como sair dele espiritualmente, de forma correta, sem gerar culpa, rejeição familiar ou religiosidade. Por isso, esta parte é essencial. Entendimento antes de rompimento. Porque quantas pessoas deixam de fazer, mas não entendem o que está fazendo. Então, é necessário que possamos entender antes de romper. Certo? Não se rompe algo apenas deixando de praticar. É preciso remover a legalidade espiritual. Primeiro, revelação. Depois, renúncia. Por fim, posicionamento. Essa é a regra. Primeiro, revelação. Segundo, renúncia. Terceiro, posicionamento. Não é sobre deixar a festa, é sobre mudar o altar. Você está entendendo? Ninguém está falando para você deixar, o Senhor está falando para você, aleluia, mudar o altar. Quem apenas para de celebrar, mas não fecha a porta espiritual, continua com um vínculo, aleluia, sobre essas festas pagãs. E como tirar o ídolo da sala, mas deixar o trono no coração? O rompimento real é, primeiro, deslocar a honra, deslocar o centro da expectativa, deslocar a atmosfera do lar. E como se posicionar diante da família na prática? Porque tem muita gente aqui que está ouvindo, mas está perguntando. E aí eu vou dizer duas coisas. Eu vou falar sobre o caminho carnal e o caminho espiritual. Caminho carnal, discutir. O espiritual, dar testemunho. Caminho carnal, apontar erros. Caminho espiritual, explicar princípios. Quando você começa a sentar com a sua família e começar a mostrar para ele e ensinar princípios, as coisas vão mudando. Não é nem por força, nem por violência, mas é por testemunhos. Caminho carnal, julgar, que tem muita gente que julga. Caminho espiritual, ensinar com amor. Caminho carnal, se isolar. Caminho espiritual, se posicionar em santidade com mansidão. Você não precisa condenar ninguém, basta não se ajoelhar ao sistema. Você está entendendo? Ah, mas, pastora, eu vou na casa da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, e eles lá comemoram o Natal. Não se ajoelhe ao sistema. Você pede ao Senhor para que você seja livre das frequências desse culto pagão. E você declara, eu declaro, Senhor, o meu coração, a minha vida, só tem um Deus que governa, Yeshua HaMashiach. O meu coração só tem um altar que é levantado, que é para Yeshua HaMashiach. Glória a Jesus. Então, sempre peça a Deus para tirar você debaixo da frequência dessas festas pagãs. Substituir o pagão pelo profético. A forma bíblica é não apenas negar, mas santificar o tempo. Exemplo,
Em vez de Natal, consagre a casa ao Senhor. Em vez de árvore, palavra profética, altar de adoração. Em vez de Papai Noel, a revelação do Pai verdadeiro, palavras bíblicas dentro da casa. Você não apenas abandona, você ressignifica espiritualmente. E o poder do testemunho silencioso. Esse é o melhor. Com o tempo, os próprios familiares percebem que você está diferente. Não há rejeição da festa, é amor pela verdade. Amor pela verdade. Há famílias que se convertem depois que um crente se separa em santidade. O posicionamento profético é o que Deus está requerendo de mim e de você. A postura espiritual correta é: eu não participo de festas pagãs, porque a minha aliança é com Deus, vivo, verdadeiro e fiel. E escolho ser governado pelo calendário do céu e não pelo calendário de Roma. Sem briga, sem orgulho, com convicção e paz. E, pastora, o que muda no espírito quando você rompe? Quando você rompe, aleluia, quando você fecha essa porta, a atmosfera do lar muda, peso emocional sai, tristeza e angústia desaparece, portas financeiras se abrem, proteção espiritual aumenta, a mente entra em alinhamento profético com o reino, aleluia, alabá, súria, sébia, oh, glória a Jesus, derraba súbia. E eu quero aqui falar, louvado seja o nome do Senhor, que nós vamos trazer um pouco mais falando sobre isso. Nós vamos falar sobre oração de renúncia específica. Vamos falar sobre quebra de vínculo com símbolos e restauração da paternidade espiritual. Vamos aqui trazer também, aleluia, fechamento portal de idolatria, ato profético para a consagração do lar. E eu quero convidar você a estar no próximo vídeo conosco para a glória de Deus. Eu quero pedir você que esteve até aqui agora conosco, que você se inscreva no canal, que você curta e que você deixe também, aleluia, uma palavra aí para nós em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, o Eterno, fale muito mais ao teu coração e que o Senhor te dê sabedoria, como ensinamos aqui, é debaixo de amor e debaixo de muita sabedoria. Mas eu creio que se você chegou até aqui, é porque Deus te chamou pelo nome e o Espírito Santo permitiu que você estivesse aqui ouvindo, né, essa pequena aula para que você venha se despertar nesse tempo para a glória de Deus. Que Yeshua HaMashiach te abençoe e que a Shalom do Senhor esteja sobre você e sobre toda a tua casa, em nome de Jesus.